todos, está no ar o Troca de Passes deste sábado, pós-clássico do Campeonato Brasileiro, uma goleada do Palmeiras 3-0. Ninguém esperava. Flamengo. A gente vai falar muito Quer sobre dizer, esse jogo a gente que esperava, valia a mas... liderança do campeonato, não neste momento, mas por pontos perdidos, poderia dar ao Flamengo, se vencesse o jogo que tem a menos no campeonato, a liderança da competição. Mas é o Palmeiras quem comemora, são 7 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Estou aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Ramon, lá no Maracanã. Também estarão com a gente o Carlos Eduardo Mansur e Richarlison para uma grande cobertura, toda a repercussão desse jogo. Daqui a pouco, Edgar Alencar e Bruno Cortes, os nossos repórteres, vêm também do Maracanã com as entrevistas depois de Palmeiras 3, Flamengo 0. Nos outros jogos de hoje, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Santos 3-2. O Mirassol ganhou do Fluminense por 1-0. Já já eu completo, porque Varela está com a gente. Fala, Bruno Cortes, boa noite. Varela, qual o impacto de uma derrota como essa, elástica, por 3-0, para um rival do Flamengo, um concorrente direto ao título brasileiro? O resultado, eu acho que não concorda com o jogo. 11-11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiam sair da metade do campo deles. Infelizmente, terminamos com 10 jogadores. Aí é difícil, logicamente eles têm um bom time, fizeram um gol que a gente podia ter resolvido até melhor e depois ir atrás do resultado com um jogador a menos é difícil ainda. Nós a toda hora acho que tentamos jogar e no contra-ataque tomamos os últimos 2 gols. Obrigado, Varela. Edgar. Diniz, amigos, deixa eu já emendar aqui. Primeiro com Alan, camisa 40 que fez o gol. Paulinho já está pertinho aqui, deixa eu ouvir primeiro quem fez o segundo gol. Alan, esse jogo vale 3 pontos, claro, como o próximo, como o primeiro do Campeonato Brasileiro. Mas qual o tamanho de um resultado como esse, na casa do Flamengo, na circunstância que tem o campeonato? É muito importante, a gente sabe como esse duelo é gigante. A gente sabe da importância desse jogo, da circunstância que estava se criando também. A gente veio aí de 3 jogos sem vitória. E hoje essa vitória aqui no Maracanã é muito importante para a sequência do campeonato. E fala especificamente do gol, você teve recurso ali, foi com o ombro? Não, eu vi a bola, eu caí, eu senti câmera, a bola, eu caí. Quando eu vi a bola já estava em cima, eu só pensei em cabecear, fechei o olho porque eu não vi quem que estava, mas o zagueiro já veio com o pé em cima, eu fechei o olho e cabecei. E fui muito feliz no lance. Sentiu uma cãibra na hora? Senti. Mas teve o recurso ali, 2-0. Muito feliz pela vitória, pelo gol, pela assistência e agora é da sequência. Obrigado então ao Alan, porque eu já vou puxar aqui quem fez o terceiro gol. Paulinho com a camisa 10. Primeiro, Paulinho, 28 de junho, é quando você faz o gol lá contra o Botafogo no Mundial. Só você pode dizer o que representa voltar a marcar com essa camisa num jogo desse tamanho. Não, primeiro é dizer, né, expor a minha felicidade. Primeiro de estar voltando, né, a jogar. Foi um processo muito difícil, cara. Esse quase um ano, né? Não me engano, 10 meses. Sofrendo, né? Não podendo estar em atividade, não podendo fazer muitas coisas durante o dia a dia, vendo meus companheiros em disputa de títulos, chegar numa final de Libertadores, reta final do Brasileirão, podendo ser campeão. E vendo isso tudo de fora, para mim era muito difícil. Eu tentava de alguma forma me fazer presente e pertencente ao grupo nesse período todo. Todo o time, o staff, a diretoria, todo mundo me ajudou muito. Me passou total confiança durante esse processo para eu poder voltar esse ano, né, no tempo certo. Claro que seguindo o protocolo que eu ainda estou seguindo, de minutagem, de limitação de jogo. E isso, cara, me deixou muito mais tranquilo, muito mais confiante para quando eu voltasse, assim, quando o professor precisasse de mim, eu tivesse apto para ajudar. E hoje um jogo totalmente muito importante para nós, onde a gente tinha que dar um passo a mais na liderança contra uma equipe, que é muito qualificada. O time do Flamengo é muito bom, a gente sabe da qualidade de cada jogador ali, individualmente falando. O treinador também é um puta treinador. E é isso, um jogo grande, um jogo que mostra a cara dos 2 times. E a gente, graças a Deus, foi superior, conseguiu uma bela vitória e para dar sequência aí na caminhada. Só mais uma questão, Paulinho. Você tem tanto para extravasar, comemorou com a torcida do Palmeiras. E você que está em campo, resultou depois numa cena que ninguém gosta de ver, mas você está dentro. O que aconteceu ao teu lado? Não, a verdade é que eu comemorei ali o gol.
da minha maneira, juntamente com a torcida, justamente com meus companheiros. Às vezes rola alguma provocação, mas é muito sadia. Eu não quero desrespeitar jamais a instituição do Flamengo, uma instituição muito grande, a gente sabe disso. E aqui na hora eu fui falar com a minha família, que está no camarote. Ali, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, a minha família, amigos, eles vieram no jogo e alguns ficaram no camarote e fica exatamente aqui, né? E eu fui comemorar com eles ali, porque eu tinha visto eles ali. E eles pensaram que eu fui fazer com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. E eu respeito muito toda a instituição do Flamengo, os jogadores também. Então, é pura situação de jogo, entendeu? E é isso. Vitória importante, muito feliz pelo gol. De certa forma, emocionante para mim, pelo longo período. E é isso. Vamos continuar na caminhada aí. Obrigado aí, ó, camisa 10 do Palmeiras que voltou a marcar, Diniz. Valeu, meu amigo Edgar Alencar, entrevistando o Paulinho, autor do terceiro gol. Esse que a gente está vendo aí, ó. Ele bateu de canhota, o Rossi não conseguiu pegar e o Palmeiras fez o terceiro gol diante do Flamengo. Olha, você que está aí em casa, pode participar com a gente aqui no Troca de Passes, hashtag Troca de Passes, tá bom? Vão lá no X, no Twitter, hashtag Troca de Passes, o caminho tá aí na sua tela. Mandem as suas mensagens, o que é que vocês acharam dos jogos deste sábado, especialmente esse clássico que a gente terminou agora de transmitir, tá bom? Olha, eu falava dos jogos da rodada que já foram realizados, além desse de hoje. Grêmio 3-2 no Santos, Mirassol 1-0 no Fluminense, Vitória 2-0 no Internacional, São Paulo e Botafogo empataram por 1-1 no Morumbi. Estou aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Ramon daqui a pouco, Carlos Eduardo Mansur e Richarlison vem do Maracanã. Tudo bem, Coutinho? Boa noite. Um jogo até o momento da expulsão e outro depois. O Palmeiras soube aproveitar o fator de ter um jogador a mais em campo e leva para São Paulo 3 pontos importantíssimos pro campeonato, né, Coutinho? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Você, boa noite, Ramon. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Assim, eu acho que dá pra gente falar do jogo, né? E dá pra gente falar do resultado. São 2 pontos para mim que são diferentes. Eu acho até que o Palmeiras abre o placar no primeiro tempo sem fazer um grande primeiro tempo. O Palmeiras até demora um pouco mais a assumir as rédeas do jogo depois que tem um jogador a mais. Mas o resultado ele é incontestável na questão da forma como ele foi construído, né? A maneira como o jogo foi se desenvolvendo, o jeito que o Flamengo acabou se expondo, porque tinha mesmo que se expor, tinha que buscar o resultado. E esse placar de 3-0 ele é muito importante para esse momento que o Palmeiras vive, né? Certamente, se não for o mais, é um dos maiores momentos ali de questionamento ao trabalho da Abel Ferreira, com protestos de torcida organizada mais uma vez, questionamentos muito grandes dentro da política do Palmeiras, na política interna do clube. E aí você vem no Maracanã. E aí a gente vai falar de circunstâncias do jogo. Expulsão, jogou para fazer 3-0, enfim, não importa. O placar foi 3-0. E aí você acaba colocando muita frescura, muita água nessa fogueira que estava prestes a queimar alguém dentro do Palmeiras ali. Tudo bem, Ramon? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Coutinho. Boa noite para quem está com a gente em casa acompanhando a troca depois de um jogão de bola desse, um clássico no qual eu tinha muita expectativa, né? Ontem aqui, a gente prevendo, né, conversando sobre esse clássico, eu ponderei algumas coisas que poderiam acontecer e falei sobre duelos que aconteceriam, né? Físico, técnicos, táticos, mentais e comportamentais. Esse duelo hoje comportamental, para mim, falou muito sobre o que foi o jogo. Foi um Flamengo que, até a expulsão, era dominante, que tinha criado as suas chances e era melhor que o Palmeiras. Aliás, era muito melhor que o Palmeiras. Após um comportamento do Carrascal, que foi expulso, as coisas começaram a mudar. Eu estou com o Coutinho, o primeiro tempo do Palmeiras. Eu achei que mesmo com a mais, demorou a engrenar. E aí, faz um belíssimo gol, um belíssimo passe, uma belíssima jogada de um jogador que foi importantíssimo, vamos falar daqui a pouco, que foi o Flaco Lopes, e vence depois, o segundo tempo. O jogo anda e o Palmeiras vence, como o Coutinho falou, incontestavelmente. Vamos voltar ao Maracanã. Lá estão Carlos Eduardo Mansur, Cadu Mansa para os íntimos. Saudade, Cadu Mansa. E Richarlison. E vou começar agora. Eles estiveram lá entre os 71 mil torcedores que estavam no Maracanã para assistir esse clássico Palmeiras e Flamengo. Mansur, boa noite, amigo. Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. No fim das contas, o torcedor, a maior parte da torcida do Maracanã saiu triste, mas vimos um bom jogo de futebol por aí, não, Mansur? Bem-vindo, amigo. Boa noite, Diniz. Boa noite, Coutinho, Ramon,
Richarlison, que está aqui do meu lado, todo mundo que assiste ao Troca. E acho que é muito difícil fugir da narrativa do jogo que foi a colocada pelo Coutinho no início da análise dele, de duas partidas totalmente diferentes, né? Não é que o Flamengo dominasse, fosse melhor nos primeiros 20 minutos até a expulsão. O Flamengo dominava todas as faces do jogo, todas as situações de jogo. Tudo que o Palmeiras normalmente tenta fazer, o Flamengo tinha um antídoto e dominava. Se o Palmeiras tentava sair jogando, acumulando muita gente atrás, para atrair pressão do Flamengo e lançar a bola, o Flamengo ganhava esses duelos pelo alto, o Flamengo ganhava a segunda bola e sustentava uma pressão. Se o Palmeiras individualizava a marcação como costuma fazer, o Flamengo tinha mobilidade e uma extraordinária leitura de espaço de Samuel Lino, de Paquetá, que fazia um início de jogo brilhante, para conseguir construir as chances. Aí vem a expulsão. E quando vem a expulsão, acho que o Palmeiras até demora a conseguir, ele demora 15 minutos pelo menos para ter uma finalização, né, Richarlison? Só que a partir daí, naturalmente, ele começa a ter mais tempo com a bola para sair de trás, a bola fica mais tempo com o Marlon Freitas, importantíssimo no jogo, fez uma grande partida, é um meio-campista com uma capacidade de distribuição, de levar o time ao ataque, que é impressionante mesmo. O Alan, numa grande noite também individualmente, até que ele constrói uma lindíssima jogada, que é o passe do Marlon, uma movimentação lindíssima do Alan e o gol do Flaco. E aí vem o segundo tempo, que são aqueles dilemas do futebol, né? O que é o certo fazer? Arriscar e se expor ou se resguardar e numa bola tentar achar o empate? O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, foi para a opção do risco. Ele coloca o Paquetá como segundo volante, entra com o Bruno Henrique para ter dois homens rápidos pelo lado, Samuel para ter o Paquetá e melhorar essa saída de meio, e acaba saindo do Maracanã com um 3-0. Ele errou, eu não diria dessa forma, porque foi essa coragem que colocou o Flamengo contra um Palmeiras que sempre vai ser conservador num cenário em que ele estiver ganhando o jogo. Não adianta a gente imaginar outra coisa, que é a maneira como o seu treinador pensa o jogo. O Flamengo ficou a duas finalizações bastante claras de empatar o jogo e mudar a história. Naturalmente pesa o físico, pesa a exposição mesmo do sistema, acaba acontecendo o segundo gol também porque o Flamengo não deixou sequer de pressionar tiro de meta, porque o segundo gol sai com o Flamengo pressionando o tiro de meta do Palmeiras, tomou o contragolpe, saiu o gol do Alan, e o terceiro já é a consequência do fim do jogo, né? Troca. Tá me ouvindo, Diniz? Sempre te ouvindo. Boa noite, Diniz, Coutinho, Ramon, a todos que nos acompanham. O Mansur foi muito bem, né? Esclarecendo, eu acho que um comecinho de jogo, que até o próprio Carrascal estava bem no jogo, né? Aqui do lado direito com o Varela, fazendo boas conexões. Eu acho que importantíssimo também um começo de jogo do Everton. Mais uma vez o Everton Araújo, fazendo uma contenção brilhante junto com o Jorginho. E aí, depois da expulsão, é outra coisa. O Ramon sabe como que é. Um clássico que é decidido em detalhes. Você perdeu um jogador e, do outro lado, você tem uma equipe que é líder do campeonato e, mentalmente, essa equipe ela é muito forte, sempre é muito forte, é difícil. É um Flamengo que, mesmo assim, terminou com maior número de finalizações em gol. A posse de bola foi quase parelha. Um Flamengo que quase conseguiu fazer um gol ainda com um homem a menos. Um Palmeiras que soube jogar o jogo, um Palmeiras que foi inteligente, um Palmeiras que o Abel soube minar as possibilidades que o Flamengo tinha, principalmente quando vem essa substituição, deixando um Flamengo mais ofensivo, mas também frágil defensivamente. O Palmeiras foi lá, conseguiu ter paciência. Eu acho que a palavra boa do Palmeiras hoje foi paciência. Começou a trocar passe, virar o jogo, o que não fez no primeiro tempo. O primeiro tempo era um Palmeiras muito nervoso, muito vertical, tentando fazer o jogo acontecer, mas sem muita condição coletivamente falando. E no segundo tempo, com o homem a mais, praticamente, que eu acho que a virada do jogo foi essa, aí teve paciência, aí entrou o Marlon Freitas, entrou o Alan, entrou jogadores que têm qualidade técnica, com espaço, com certeza eles iam ter a qualidade que tem e conseguir fazer o que fizeram. Então, assim, é um Flamengo que não deixou de lutar. É difícil você, com um homem a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo, conseguir manter uma intensidade. É um Flamengo que cansou. A gente via aqui de campo, aqui do Maracanã, a linha de zaga aqui do Palmeiras extasiada, com muito cansaço, porque foram combatentes, foram resilientes. E do outro lado, um Palmeiras que, além de ter conseguido controlar essa partida no segundo tempo, ainda teve jogadores que entraram e contribuíram para a vitória do Palmeiras. Agora, é impressionante, né? Falando sobre o time vencedor, no caso do Palmeiras, como o Palmeiras tem a capacidade de criar jogadores na base que viram soluções para o time principal, né?
Já foi assim lá atrás, com o Endrick, com outros jogadores. Agora aparece o Alan, né? Apareceu no ano passado muito bem. E que personalidade, né? Como esse menino jogou bola hoje, assim, 22 anos, ele não é tão novinho quanto o Endrick, quanto o Estevão, quando apareceram. Mas a personalidade que ele tem mostrado nos jogos é impressionante, né? Pra mim, no ano passado, quando o Palmeiras vai mal na final da Libertadores contra o Flamengo, ele já tinha sido o melhor jogador do Palmeiras. Você até lembrava, a gente conversava isso em off, né, no camarim. Ele foi substituído muito cedo naquele jogo. Também não entendi naquela partida a saída dele. É um jogador que, às vezes, não é tão valorizado, acho que quanto merece, né? Não é tão citado. Chegou hoje a 5 gols na temporada, 4 assistências. Contribuição bem efetiva para o número de jogos que ele tem, para a produção ofensiva que o Palmeiras costuma ter. É um cara que ajuda muito sem a bola, então ele não deixa de fazer o trabalho que ele tem que fazer ali, de dobrar a marcação com o Giai, mas ofensivamente é de arrastar, é de conduzir, de buscar enfrentamento individual, traz na direção do meio, busca uma associação com algum companheiro e tenta chegar na área para finalizar. No lance do primeiro gol, pouco antes do lance do primeiro gol, era muito nítido o pedido do Abel para que os jogadores do Palmeiras fizessem aquele movimento que o Alan fez, né? Era um Palmeiras muito burocrático, que tinha a bola no pé, tocava de lado, ninguém atacando espaço, ninguém forçando a linha de defesa do Flamengo a tentar proteger a própria área, a correr na direção do próprio gol. E ele faz esse facão, né? Da direita para dentro, ataca as costas e recebe profundidade. O Alexandre acaba saindo um pouquinho atrasado ali. Depois ele dá a bola pro Flaco Lopes fazer o gol. E nesse gol O foi... Coutinho. Fala, Mansur. Vai lá, Mansur, vai lá. Não, só sobre essa questão do Alan, né? Claramente no primeiro tempo, no momento inclusive que o Flamengo dominava o jogo, antes mesmo da expulsão, era muito claro ver quando o Palmeiras tentava sair para o jogo, ele tentava fazer o Alan ocupar uma posição não tão aberta, mas uma meia direita, tentando criar uma dúvida e ser um jogador que viesse da direita para o centro, para entre volantes e defensores do Flamengo encontrar um espaço para conduzir o Palmeiras ao ataque. Depois da expulsão, aí claramente o Palmeiras tenta acumular jogadores, né, forçando muito a última linha do Flamengo, porque aí ele tinha os dois laterais pelos lados, fazia Andréas, Alan de um lado e o Arias partindo do lado esquerdo, esses 3 jogadores mais o Flaco tentando ocupar ali entre volantes e defensores do Flamengo, e o jogo estava as situações estavam se apresentando, o Palmeiras não conseguia encontrar esse espaço, mas o espaço estava ali, o jogo estava desenhado como o Palmeiras podia incomodar o Flamengo. E o fato de atacar com tanta gente a linha de 4 do Flamengo, o Flamengo já não tinha como saltar tanto marcação para pressionar o homem da bola, porque senão ele ficava com pouca gente defendendo esses 6 homens do Palmeiras que tentavam forçar a última linha do Flamengo. Era natural que a linha defensiva do Flamengo fosse se espaçando, e em algum momento surgisse o lance do gol. E aí o Alan foi muito inteligente nessa diagonal que ele fez para dar a bola para o Flaco. Exatamente, um passe de categoria, né, com a parte de fora do pé. Só para a gente falar da arbitragem, né, o Paulo César de Oliveira, ao longo da nossa transmissão, entendeu que não houve dúvida na expulsão do Carrascal. Alguém aqui acha que não foi para expulsão ou não? Todo mundo está na mesma página? Justíssimo. Não, né? Para mim não tem discussão, o lance é muito claro. É isso, né? Porque acho que eu gostava de dar uma chegada, hein, mas pois é. Também. Não, até pra você, Henrique? Expulsão. E a hora que eu gostava de dar uma chegadinha. Assim, foi completamente sem querer. É óbvio que foi sem querer. Claro. Ele estava olhando para a bola, ele não viu, né, o jogador do Palmeiras ali. Ele toca a bola, ali. inclusive, né? Ele dá uma raspada na bola. Exatamente, ele não viu o Murilo, ele só olha para a bola. Só que realmente... Ramon matou a charada. Exatamente, ele não consegue, ele não vê a chegada do Murilo. Ele acompanha a bola, uma jogada natural, ele foi imprudente de levantar o pé, e aí acaba acertando o Murilo, e a consequência disso é cartão vermelho sem discussão. E tem um histórico recente também, né? É a terceira expulsão na temporada e só em jogo importante. Perfeito. Além desse jogo contra o Palmeiras, o Carrascal tem uma expulsão no Fla-Flu totalmente assim, fora do tom do jogo. Ele dá um pontapé no meio campo, uma jogada assim que a defesa do Flamengo toda montada, o Fluminense pressiona, quase empata o jogo. E a da Supercopa é aquela que aquela tem um intervalo e depois a expulsão, né? Aquela boa, ele dá um tapa na cara do Gabriel Paulista, se eu não estou enganado. Então, tem um histórico recente, de fato, ele não teve maldade no lance, mas foi imprudente. Agora, Diniz, fala, Rick. ele estava fazendo um bom jogo. Ele estava fazendo muito bom jogo aqui pelo lado direito, aqui, junto com o Varela. Às vezes até o Everton Araújo fazendo essas conexões, essas triangulações. Ele estava muito bem no jogo. Ele estava conseguindo achar os espaços, ele estava conseguindo fazer essas triangulações. Cara, assim, é o que o Ramon falou, é um pouquinho de
de falta de concentração no jogo e às vezes você querer demonstrar demais aquilo que você quer, mas sem entender que precisa ter um pouquinho de calma, que ele se perde. Esse é um risco que não vale a pena, né? O pé tão alto num lance como esse, E você aí se mudou o submete, jogo. é um risco. Aí mudou o jogo, não tem jeito. Era muito claro ali, quando o Flamengo dominava, a sensação que só alguma coisa fora do normal interromperia aquele domínio. Precisava acontecer alguma coisa que mudasse um pouco a realidade do jogo de uma forma muito impactante. E acabou sendo a expulsão, porque num jogo como esse, naturalmente, o Flamengo teria muita dificuldade de 70 minutos com um a menos contra um time como o Palmeiras. O problema é a recorrência, né? Como vocês já Claro. explicaram aqui, 3 vezes num ano, em jogos decisivos, em jogos grandes, é algo que o Carrascal precisa repensar. Mansur Richarlison continua com a gente. Vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, fala e a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Vamos ouvi-lo. Quando não ganhas um jogo, estás 17 jogos invicto, perdes um jogo em casa e as cobranças vêm, mas isto também é bom para o nosso time, que no Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Mas como te disse, tenho e sinto carinho, admiração e respeito pela nossa torcida, e o que mais peço é que eles continuem a apoiar o time, o elenco, porque se estivermos juntos somos mais fortes, se estivermos divididos as coisas ficam mais difíceis seguramente. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vencendo todas as equipes que hoje fazem parte do G6 da competição. Mas queria que você fizesse uma leitura de como foi a estratégia que você adotou após a expulsão do Carrascal, mas principalmente quando você viu a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. O que você pensou para conseguir gerar mais espaço a favor do time do Palmeiras? Uma segunda, se me permite, com relação ao Paulinho. Você fala tanto da resiliência do elenco e ele claramente é um jogador que passou por um ano de muita resiliência e hoje volta a marcar com a camisa do Palmeiras num jogo tão importante. Olha, é bom para ele, tem sido, não é só ele, vocês que estão mais atentos entendem, a nossa equipa tem sofrido por muitas alterações, tem sofrido com muitas lesões, isso é super difícil, as opções são menos, a quantidade de jogos, o desgaste, sem zagueiros no banco hoje. Mas como te disse, esta equipa tem essa característica, não é de hoje, é uma característica que é do seu treinador, a resiliência. Cheguei até aqui, foi à custa do meu trabalho, não tive Jorge Mendes da vida, não tive nada, foi à custa daquilo que tem a ver com vir de baixo. Isso é algo que eu gosto, que transmito aos meus jogadores, e portanto o Paulinho acaba por ser também um pouquinho dessa resiliência, daquilo que pode acontecer a um jogador, daquilo que pode acontecer a uma equipa durante uma época ter obstáculos a ultrapassar, e eu acho que ele aos pouquinhos vai continuando a aparecer, e ainda está num protocolo que nos permite só determinado tempo, mas a vontade dele também e contagia os nossos jogadores. A estratégia, eu acho que a partir do momento que ficámos com mais um jogador, a nossa equipa ficou ali um bocadinho perdida em relação àquilo que era o nosso encaixe. A partir do momento que tu tens mais um jogador em campo, o que nós procuramos fazer foi subir o Andreas e o Lopes para pressionar a primeira pressão, a primeira fase de saída de bola do nosso adversário, encorajar o nosso Emiliano a juntar-se ao Marlon para encostar nos dois volantes deles, porque a superioridade já estava por trás. Portanto, procuramos não dar tempo e espaço ao nosso adversário, e mesmo com menos um jogador, o Flamengo é super qualificado, tem jogadores super experientes, jogados, a maior parte deles jogou na Europa, tem um treinador que já correu o mundo, conhece muito bem o futebol, mas como te disse, acho que fomos competentes, e não posso negar que a partir do momento que o adversário fica com menos um, o jogo fica menos difícil. E acho que foi uma vitória justa da equipa, que manteve o controle emocional, começou com 11, acabou com 11, e nestes jogos, na minha opinião, a parte emocional tem um peso maior do que a parte técnica ou tática. Abel, Felipe Melo, da Rádio Energia. Em muitos jogos o Palmeiras cria muitas oportunidades e acaba pecando no último passe, algo que hoje foi diferente, né? O Palmeiras conseguiu ali, nas suas finalizações, levar muito trabalho para o goleiro Rossi e conseguiu vazar o goleiro 3 vezes. Do jogo, da derrota do meio de semana para agora, foram poucos dias de trabalho, assim, mas a parte mental foi trabalhada para que os jogadores tivessem um aproveitamento melhor, que aconteceu hoje com a vitória por 3-0? Olha, eu sou muito consistente e equilibrado naquilo que são os processos. Já vos disse isso várias vezes, já trabalhamos juntos há muito tempo, e por falar em trabalhar juntos,
Gostaria de dedicar esta vitória a 2 mulheres. A primeira é a nossa Presidente, agradecer-lhe por toda a tranquilidade que passa ao elenco, que passa ao seu treinador, que passa aos seus jogadores. Talvez seja o ser humano com mais coragem que eu conheço. E é sempre bom poder trabalhar com pessoas assim, que confiam naquilo que é um trabalho de continuidade, um trabalho com processos, um trabalho onde sabe, ela mesma diz que sabe que não vai ganhar sempre, mas sabe aquilo que fazemos dentro do CT, dedicar-lhe a vitória a ela também. E a outra mulher é a minha filha Maria Inês, que já não está comigo há um ano. Várias vezes fiquei longe dela por não poder estar nos anos dela, e prometo-lhe que em breve estaremos juntos. É uma promessa do pai, está bem? Fica tranquila, mas dar-te os parabéns e que tenhas divertido no dia 2. E o futebol é mesmo isto. O futebol, há jogos que estamos mais inspirados, há jogos em que estamos mais criativos. O futebol é exatamente o reflexo da nossa vida. Há dias em que o trabalho nos corre muito melhor que aquilo que estávamos à espera, fazemos textos magníficos, sem erros, de fio a pavio, damos opiniões espetaculares, feitas com inspiração, e outros dias parece que não sai nada. E a verdade é que quando tu não estás tão descansado, quando tens menos tempo, às vezes esse refino técnico que tu acabaste por dizer fica mais notório. Mas o mais importante é que hoje tivemos acerto, quer na parte ofensiva, quer na parte defensiva. E como te disse, cada jogo tem uma história. É uma equipa que começou o ano a vencer, é uma equipa que é resiliente, é uma equipa que está na luta por mais 3 títulos. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos. E se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um, e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus, e é isso que nós temos dentro do clube, com a nossa Presidente, com o nosso diretor, com o nosso staff, com os nossos jogadores. E hoje, quando vimos a nossa torcida, mesmo em menor número, podemos ouvi-la do início ao fim. Como é que você tem instruído os jogadores para que essa provocação não passe do ponto, para que essas confusões não venham a acontecer e que realmente no campo da rivalidade do jogo? Eu gostava muito de te responder à pergunta, mas gostava primeiro de ver as imagens. O que te posso dizer sem ver as imagens, sou completamente contra essa mentalidade instalada no futebol brasileiro de provocar o rival, seja... Já nos aconteceu em nossa casa, não sei se foi o caso ou não, porque não vi. O que te posso dizer é que sou contra qualquer tipo de ato que seja provocatório, que incentive a violência, seja dos nossos torcedores ou seja dos torcedores adversários. Isso que te posso dizer, mas do caso em questão não te posso falar porque eu não vi. Sei que essa rivalidade é muito grande, mas esse tipo de provocações não sou completamente contra. Tá aí. Tá aí Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva no Maracanã. E é pra lá que a gente volta para falar com o Mansur e com o Richarlison, porque eles estavam ali no gramado, próximos ao Paulinho. Sentiu algo fora do tom na comemoração do Paulinho, Mansur, Richarlison? Ô, Diniz, o futebol brasileiro é fora do tom, ele funciona fora do tom. A gente precisa entender, eu acho, e é importante que o jogador de futebol tenha um pouco de noção da sua responsabilidade. Não estou falando do Paulinho e do Flaco, estou falando da forma como todos eles agem, tentando comunicar para a arquibancada, que em geral já é tem algumas reuniões de grupos que resolvem as coisas à base da violência, num ambiente tóxico, num ambiente e que basta você jogar uma fagulha para você criar um grande incêndio. Então é importante que o jogador de futebol tenha a noção do mundo ao redor dele.
não é para resolver qualquer provocação ou suspeita de provocação no braço, partindo todo mundo para uma briga generalizada, tampouco é para o Flaco dar um tapa na bandeira de um clube adversário, ou para o Paulinho comemorar, ou seja pisando o escudo, seja fazendo gesto para a arquibancada. Isso é desnecessário, o futebol não precisa disso. Tem gente que acha, eu respeito todas as opiniões, tem gente que acha que isso é algo que dá graça ao jogo, que o futebol precisa disso. Eu acho que o futebol é um esporte maravilhoso, a ponto de dispensar esse tipo de atitude para ganhar algum tempero extra. E aí não precisava um jogo como esse terminar da maneira como ele terminou. Mas, Richarlison, parece que é impossível a gente, no Brasil, ter um clássico cercado de rivalidade que não termine ou que durante o jogo a gente não tenha interrupções para os jogadores se engalfinharem no campo. Não, e infelizmente, moço, você foi correto, foi cirúrgico em falar que parece que isso é uma mania do atleta de ter essa provocação como algo produtivo, porque para o seu time é bonito e para o adversário você vai trazer uma atmosfera desnecessária. Foi o que aconteceu hoje. Nitidamente o Flaco foi lá, deu um chute, comemorou da forma dele, eu também estou com você. Cada um comemora do jeito que quiser, mas enfim. Tem que ter um respeito com a instituição, né? Tem que ter um respeito com os atletas. Daqui a pouco um tá do lado do outro e eu quero ver como é que você vai olhar para a cara daquela outra pessoa, enfim. Futebol é muito mais que isso, não só. Na cara, gente, faz futebol, nem o Paulinho fez o do gol, campo ali, nem o Flaco acabou, fez ué. o gol. Isso sim é bonito. Agora, provocar o torcedor aqui estava com mais de 70, imagina se isso descamba para uma coisa grande. Né? A gente já comentou sobre isso várias vezes. Futebol, daqui a pouquinho vai acontecer uma catástrofe grande, de uma proporção enorme, e aí sim vão dar conta de que tudo isso já era para ter terminado bem antes, né, Mansur? Diniz, só para encerrar esse assunto da minha parte, é um grande paradoxo do futebol atual, né? Um futebol em que jogadores vão e vêm, cada hora estão vestindo camisas de cores diferentes, mas parece numa permanente necessidade de provar fidelidade à arquibancada. E a forma que eles encontraram de provar fidelidade à arquibancada é demonstrar que se sentem atingidos com determinadas atitudes, comprarem brigas, dar essas demonstrações de falsa macheza, falsa valentia, ou fazerem essas provocações baratas ao público. Infelizmente é o que tá vigente no futebol do Brasil. É isso. Ramon fazia muito isso quando jogava. Ele fez 3 gols na carreira, mas ele era o provocador. Não, eu fazia 3 por ano, essa era a minha média, mas eu não fazia isso. Mas assim, eu sou obviamente completamente contra a violência, eu não suporto violência, eu sempre já falei isso aqui, na última confusão que teve, eu me orgulho de nunca ter agredido alguém na minha vida, isso é a maior honra que eu tenho. Mas daqui a pouco o jogador vai ter que fazer gol e pedir desculpa. Porque o Paulinho comemorou fazendo um gol no clássico. Eu vou levar para outro lado, assim, para generalizar. Quantas vezes também o Bruno Henrique já fez gol e fez o chororô para a torcida do Botafogo? O Gabigol hoje também fez um sinal de silêncio para a torcida do Grêmio. Exatamente, né? Eu sei que isso pode gerar, para a torcida que está perdendo um jogo, um ato de desrespeito. Mas quando é a favor dela, ela gosta, não pensa na torcida adversária. Então, assim, daqui a pouco vai acontecer isso. Assim, eu acho que o Paulinho não fez nada de anormal. Se ele pisasse no escudo, que até a colega perguntou. Isso eu não vi. Na transmissão não aparece pisando no escudo. Completamente errado. Sinal de se dá um silêncio tapa na pra bandeira torcida, com o ok. escudo do clube, não é desnecessário. O Flaco tomou um cartão bobo, idiota, dá um tapa na bandeira. Se tivesse que fazer uma falta para impedir um contra-ataque, seria expulso porque tomou um cartão dando um tapa na bandeira. Então, assim, eu acho que tem que ponderar tudo. Aí a gente está vendo a questão do Paulinho. Parece, eu não consigo ver se a imagem tem um escudo do Flamengo ali embaixo. Parece que ele olha. Eu acho que, bom, não sei se foi proposital ou não. Conhecendo o Paulinho, acredito que não. Mas essa questão dele fazer o silêncio, gente, por favor, senão daqui a pouco o jogador vai fazer um gol, vai ter que virar para sua própria torcida e pedir desculpa. Cara, vou te falar, o que me irrita... Mas, Ramon... O que me irrita profundamente é a reação exacerbada. Exacerbada, é. Acho que é uma coisa que... Em todos os estádios está rolando isso. Cara, assim, parece que o jogador... Isso aí, parece não, tá? Isso acontece. Muitas vezes o jogador... Pra meio que limpar uma barra pra torcida, faz isso daí. Não comemora na frente da minha torcida, não faz isso, não faz aquilo. É isso. Pô, cara, briga dentro de campo pela bola, divide, se impõe contra o adversário. Isso aí, pra mim, é bobeira. Fala, Mansur. Não, só para pontuar uma questão. Eu abri o meu comentário criticando essas reações exacerbadas que são tentativa de mostrar para a arquibancada que você está defendendo as cores, de uma forma absolutamente artificial. Agora, entre o tapa na bandeira, a provocação com o gesto ao público e a comemoração com os seus companheiros, tem uma distância, né? Não é o gesto para a arquibancada não é a única opção que você tem de comemoração. Entre isso e um pedido de desculpa à arquibancada, eu acho que tem uma distância grande. O futebol viveu até os anos 80
Era raríssimo você ver esse tipo de manifestação e se comemorava gol. Se comemorou gol a vida inteira. Isso vem de uns tempos para cá. Só que mudou a sociedade em volta do futebol também. E acho que quem está em campo e dialoga com essa sociedade precisa ter um pouquinho de responsabilidade. Nada justifica a reação exacerbada, a violência, a troca de supapo, de empurrão, ou se alguém da arquibancada atirar algum objeto ou reagir violentamente. Está errado também. Agora, eu acho que quem está em campo precisa ter a sua dose de responsabilidade, porque o jogador de futebol é uma figura pública que dialoga com a sociedade de uma maneira muito forte. Queria conversar com vocês sobre o Rossi, porque não sei se vocês vão concordar, eu acho que ele poderia ter feito melhor em 2 dos 3 gols do Palmeiras. O gol do Alan, eu acho que faltou um pouco de velocidade de reação, porque era uma bola cabeceada, o Alan estava próximo a ele, é verdade, mas uma bola cabeceada para o chão e que vai na direção bem próxima a ele ali. Ele erra a direção da bola. Ele erra a direção, eu acho que faltou um pouco de velocidade, a gente está vendo agora, ó, a arrancada do Alan por dentro, né? Ele vai passando pelos adversários, enfileirando, toca no Ares, o Ares tenta a finalização. E aí, ó, eu acho que ele poderia ter feito melhor, acho que era uma bola defensável. E acho que no terceiro... Começa a se complicar, Diniz, quando ele ameaça dar o passo à frente e desiste. Para tentar antecipar o Alan, né? Exatamente. E acho que no terceiro gol, o gol do Paulinho, ele tenta dar um soco para cima, né? Uma reação rápida ali também. Mas também acho que era uma bola que um goleiro do tamanho do Rossi, né? Da qualidade do Rossi, acho que era uma bola também defensável. Tô sendo exigente demais? E Richarlison, vocês que estavam aí no gramado, tiveram impressões parecidas, não? Olha, a primeira, no gol do Alan, eu acho que ele poderia ter feito algo melhor, sim. Tô com o Mansur. Esse passo que ele dá para tentar antecipar a jogada, ele se complicou e perdeu a noção do espaço. Agora, do Paulinho, eu prefiro dar mais mérito do Paulinho, que ele domina com uma perna e finaliza com a outra com muita velocidade e está muito próximo do Rossi. Então, assim, é claro que o movimento que ele faz para tentar dar a defesa como se fosse um soco, alguma coisa desse tipo, poderia ter preferido fazer um outro tipo de defesa, mas eu prefiro falar que o Paulinho foi muito inteligente e de uma qualidade técnica diferente. Mas o segundo eu acho que ele falhou sim. E também queria conversar com vocês. Falhou, Coutinho, o que você acha? Pra mim, no segundo gol, sim. No terceiro, não. O terceiro é o tipo de lance que quando a bola pega no goleiro, parece que ele, na minha visão, tá? Parece que ele comete um erro. Mas se a bola entra direto... Foi um erro, nem tô dizendo que foi um frango, um erro. Eu acho que era uma bola que, pro goleiro do tamanho dele, era defensível. Defensável. O terceiro eu não acho, não, mas o segundo, sim. O segundo eu acho que era uma bola defensável. E aí, irmão? Então, essa questão dele ter andado... Olha lá. Mas aí é muito perto. Ele não tem como. Se ele vai com as duas mãos na bola ali, o Paulinho tá com a bola muito próximo ao rosto dele, né? Tá com a bola dominada. Ele poderia bater no chão cruzado, no alto. O goleiro tem milésimos de segundos para tentar reagir. Né? Ele reage, toca na bola ainda. O primeiro gol, acho que foi o Mansur que citou a questão que ele dá um passo à frente, né? Ele não tinha me atentado e vocês me convenceram que foi um erro de posicionamento. Eu não estava com essa ideia. Agora, Mansur e Richarlison, eu queria ouvi-lo sobre, imagino, a frustração do Leonardo Jardim nesse momento, né? Técnico do Flamengo, vendo o time dele fazer um grande jogo, né? Até a expulsão, era um grande jogo, havia uma sensação de que o Flamengo pudesse fazer o gol a qualquer momento. E aí, a partir do momento em que você tem, né, por um erro do seu jogador, uma expulsão, você vê uma partida que poderia estar ao seu alcance, escapar por entre os dedos. Você sendo treinador, Mansur, e você, Richarlison aí, você ficaria com a primeira parte do jogo, né, para levar para frente como um exemplo, ou o que aconteceu depois do destempero ali do Carrascal? Olha, eu acho que eu não tenho pretensões a treinador de futebol, muito menos conhecimento para tal, mas eu imagino que seja possível, com o seu elenco, construir um discurso, uma reação a esse jogo, que fique com os 90 minutos. Porque eu acho que houve momentos, mesmo com 10, que dentro da opção de assumir riscos e manter jogadores criativos, rápidos, ofensivos, e tentar agredir em busca de pelo menos, salvar pelo menos um ponto, que o Flamengo teve seus momentos. Eu acho que o Flamengo não se mostrou frágil e derrotado em nenhum momento do jogo. E o Flamengo teve... O futebol é um jogo que pequenos lances podem mudar tanto o destino da disputa, que se ou a defesa do Carlos Miguel na cabeçada, ou a bola que Paquetá tem muito boa condição na área, ele acaba pegando um pouco embaixo dela,
e ela sobe. Se 1-1 sai, a gente, o ritmo, o ambiente do jogo, tudo se modificaria possivelmente. A gente podia estar contando uma outra história. Acho até que o 3-0 é grande para o jogo, assim, de certa forma. Ele é explicável pela vantagem que é num jogo entre times tão fortes, 70 minutos de um jogador a mais, com o adversário precisando ir para frente, tentar o resultado, deixando espaço, acaba ocorrendo. Mas eu acho que dá para ele construir com o time dele, ó, ele conversando com os jogadores. Fomos muito bem, muito melhores nos primeiros 20 minutos no 11-11 e quase chegamos ao empate, ao gol no 10-11, enquanto estava 1-0. Agora, assumiu o risco e acabou sofrendo os gols. Diniz, só vale lembrar que do outro lado tinha uma grande equipe, né? Que é o Palmeiras, né? Ele não enfrentou com um homem a menos uma equipe qualquer. Ele enfrentou uma equipe que, principalmente, é o que o Abel falou na coletiva, mentalmente é muito forte. Entendeu no intervalo, quando precisou o Abel dar aquela chamada, porque realmente demorou a entender que estava com um homem a mais. O primeiro tempo, o finalzinho se arrastou, teve poucas possibilidades, mas que no segundo tempo entendeu que poderia fazer algo diferente. E aí ele foi assim, eu lembro que na minha época, ele vai fazer, claro, uma explanação dos 25 primeiros minutos, do 20, né, até a expulsão do Carrascal, dizendo que é isso que ele quer da equipe, essa atitude, essa forma de colocar o adversário para trás, de criar possibilidades, e depois ele vai avaliar alguns contextos nesses 70 minutos, que ele vai falar, isso aqui a gente poderia ter feito diferente, essa outra coisa aqui, por quê? Eu, particularmente, achei que no intervalo ele não viria da forma que ele veio. Tirar um volante, trazer o Paquetá para trás e colocar o Bruno Henrique, ele foi ousado. Porque ele está enfrentando um Palmeiras do outro lado com um jogador a mais. Então ele tentou, ele buscou e ele vai sim mostrar para os jogadores que mesmo com um homem a menos tiveram possibilidades. Não foi um jogo frágil do Flamengo. Não foi um jogo covarde, omisso. Não, pelo contrário. Naquilo que o Flamengo tentou fazer e principalmente quando teve forças, porque o Flamengo se desgastou demais e aí tá quase um cara aqui passando a gente. Com a graminha aqui, cuidando da grama. Ele teve força suficiente e quase complicou o jogo. Antes do terceiro gol, o Flamengo teve a chance de fazer o 2-1 e poderia inflamar essa torcida aqui que estava quase na maioria de flamenguista e poderia até trazer um resultado diferente. Agora, do outro lado tinha o Palmeiras, diferente. E tem uma coisa que é espetacular em futebol, né? Quase sempre a narrativa fica do lado vencedor. Hoje a gente, talvez alguns rubro-negros estejam discutindo se o Flamengo se expôs demais, assumiu riscos demais. Talvez se entra a bola do 1-1, a gente estaria discutindo se o Palmeiras, da volta do segundo tempo, que por alguns períodos do início do segundo tempo se viu defendendo mais atrás, com o Flamengo rondando a área, criando algumas jogadas, trocando passe, se o conservadorismo do Abel não ia novamente se voltar contra o treinador, inclusive na reação da torcida. Só que acaba que, nas circunstâncias do jogo, termina com 3-0 o Palmeiras. O Palmeiras carrega uma questão, ontem a gente discutia no Troca, se era sustentável o rendimento do Palmeiras versus pontuação, que por vezes parecia que tinha uma pontuação melhor do que o rendimento. O Palmeiras carrega uma questão estatística que é muito curiosa desse campeonato. Até o início desse jogo, o Palmeiras era o quinto time com o menor número de gols esperados acumulados no campeonato, ou seja, a criação de oportunidades, a probabilidade de gols. O Palmeiras era o quinto time em qualidade de chances criadas. E ao mesmo tempo, era o quarto melhor ataque e agora é o segundo melhor ataque. Ele tem conseguido gols, criando muito menos em tese, pelo menos na estatística dos gols esperados, da qualidade das chances criadas, do que ele vem conseguindo marcar. É aquela questão, isso é sustentável no longo prazo? Isso é só a qualidade técnica do jogador para aproveitar chances que não são tão claras e transformar em gol? Ela vai conseguir sustentar isso 38 rodadas? Metade do campeonato já se foi e o Palmeiras tem uma vantagem confortável. Hoje o Palmeiras tem... Só uma observação, rapidinho. Só para dar informação, Henrique, o Palmeiras hoje tem 28 gols, né, no campeonato. Só o Botafogo fez mais, fez 30. O Flamengo também tem os mesmos 28, é o segundo melhor ataque da competição. Vai lá, Raik, acho que tem muito a ver também com um centroavante como o Flaco, né? Que ele acha